Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, amigas, alunos, alunas, como sempre, toda vez que a gente está fazendo um vídeo, a gente acaba repetindo o que a gente já está fazendo há bastante tempo. E estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre os fundamentos da fé cristã. Agora, lição 21. Olha, nós já estamos chegando lá, hein? Espero que essas lições tenham ajudado vocês, né? Como eu sempre estou dizendo aqui, não é a tentativa de fazer um curso sistemático de teologia, mas falar da palavra de Deus, falar desses fundamentos da fé cristã. Como também a gente sempre comenta, a gente vai falar aqui a referência bíblica daquela lição, o título grande, os menores, e a gente desenvolve a lição com os títulos menores. O título dessa lição 21 é o Viver Cristão, parte 2, tá certo? E a referência bíblica, Mateus 28, olha que lindo, 19, João 15, 1, João 15, 1 e 2, Atos 1, 8, Atos 11, 19 e 20, os versículos, né? O título grandão, Dar testemunho e pregar o evangelho. Os títulos menores, Testificar a nova vida, pelo viver e pelo falar, Não olhar para nós, Limpar os ramos, A promessa do Espírito, a experiência de Atos 11, 19 e 20. Então tem bastante coisa para caminhar aqui, né? Então vamos lá. Testificar a nova vida pelo viver e pelo falar. Um servo de Deus, no século anterior a este, o Watchman Nee, fez uma vez uma comparação que nos pode ser útil para entender a importância de dar testemunho e pregar o Evangelho. Ele disse que um cristão é como uma vela acesa, que cada vez que é usado para converter alguém a Cristo, acende outra vela, e esta, por sua vez, acende outra, e assim por diante. Se uma vela não acender outra vela, a luz que há nela irá apagar-se, e uma hora desaparecerá. Se, porém, ela acender uma segunda vela, sua própria luz não diminuirá. Ao contrário, a luz do ambiente dobrará de intensidade. Se a segunda vela acender uma terceira, o brilho será ainda maior. Isso explica o testemunho da igreja ao longo dos séculos, que se seguiram após a ressurreição de Jesus Cristo. Quando estava na terra, ele foi a primeira vela acesa, fazendo brilhar a luz de Deus entre os homens. Após morrer e ressuscitar, ele acendeu a vela dos discípulos. Depois disso, por meio dos discípulos, mais velas foram acesas, uma após outra. Nos últimos 20 séculos, a história da igreja tem sido composta de muitas velas. A igreja nunca cessou de brilhar sobre a terra, assim como a salvação nunca parou. Alguns acenderam 10 velas durante a vida cristã, outros acenderam 100. Vela após vela tem sido acesa, e a luz se multiplicou enormemente e continua a brilhar. Cada um de nós foi aceso por alguém a Deus. Não espera, cada um de nós, aceso por alguém, e Deus não espera que a luz pare em nós. Aliás, eu vou voltar, né? Ficou estranho aqui, eu não vi direito. Cada um de nós foi aceso por alguém, e Deus não espera que a luz pare em nós. Todos os que creram em Jesus Cristo devem buscar com diligência levar a salvação para outras pessoas, fazendo o que for possível para testificar sobre a luz que os acendeu um dia e lhes deu vida. E nesse sentido, não devemos ficar com medo ou vergonha, porque o Senhor é conosco e Ele é o maior interessado em salvar almas. Além disso, a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Após sua ressurreição, indicando que não há situação, pessoa ou coisa difícil demais que Ele não possa subjugar. Não olhar para nós. Uma das nossas grandes dificuldades nessa questão é que olhamos demais para nós mesmos, para nossos sentimentos e fraquezas, e nos sentimos muitas vezes impotentes para pregar o Evangelho. É claro que se houver algum pecado específico e não tratado em nosso viver, não teremos poder algum para levar alguém a se converter a Cristo. Nesse caso,
não teremos um dos quesitos básicos e necessários para pregar com eficácia: o testemunho do nosso viver. Não que tenhamos de ser irrepreensíveis para falar do amor do Senhor às pessoas e do que Jesus fez por elas na cruz. Se assim fosse, só gigantes espirituais, como o apóstolo Paulo, teriam condições de pregar. Não é assim, porém, sem dúvida, precisamos lidar com os nossos pecados e confessá-los. Isso é de suma importância se quisermos ter sucesso em pregar o Evangelho. Outro ponto importante é crer verdadeiramente que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, no céu e na terra, e nunca olhar para as dificuldades ou sentimentos pessoais. Por exemplo, é comum levantar-se uma situação diante de nós em que alguém é posto à nossa frente por Deus para que lhes preguemos a palavra. Porém, por não sentirmos a presença do Espírito, ficamos calados. Esquecemos com facilidade da promessa de Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, se eu o sinto, ele está comigo, mas mesmo que eu não o sinta, ele ainda está comigo todos os dias da minha vida e tem toda a autoridade para, por meio de mim, falar algo a quem precisa ser salvo. Isso é maravilhoso, né? E Mateus 28:19 vai mais além. É preciso que tais pessoas sejam feitas discípulos do Senhor, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa responsabilidade, portanto, não se resume apenas em levá-las a crer, mas em visitá-las, orar por elas, cuidar delas, ajudá-las a crescer, suprindo-as do leite da palavra até que amadureçam. Limpar os ramos, é outro subtítulo. Né? Em João 15:1 e 2, nos é dito pelo próprio Senhor Jesus que se somos ramos da videira verdadeira, que é Ele mesmo, seremos submetidos a um processo de limpeza de tudo o que nos impede de dar mais fruto. Passaremos, portanto, por cortes, disciplinas e inúmeras situações difíceis ao longo da vida cristã, com o único propósito de glorificar a Deus mediante nossa vida, viver e testemunho perante as pessoas. É o que está registrado em Hebreus 12, de 4 a 13, porção da palavra que enfatiza a necessidade que todo cristão necessita de disciplina. Nenhuma disciplina é agradável. Em nosso ser natural, não gostamos dela, mas é necessária e proveitosa. Deus nos disciplina com o que Ele nos leva a passar e suportar diariamente, como palavras duras, cara feia, língua afiada, resposta mal educada, crítica sem motivo, problemas inesperados, doenças e diversas dificuldades. A maneira, entretanto, de reagir a cada uma dessas coisas faz grande diferença em nós. Podemos considerar tudo isso como mero acaso, ou que não nos trará proveito algum, ou podemos considerar isso como o limpar do Senhor em nós, sua disciplina de amor para que demos fruto. Aí haverá proveito e crescimento em vida. A promessa do Espírito. Atos 1:8 registra a promessa feita por Jesus aos discípulos de que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. O Senhor já cumpriu sua promessa, já derramou o Espírito Santo, e hoje já o temos em nós. Também nesse caso, não devemos ser dependentes de sentimentos ou sensações interiores, que podem ser falsas, mas simplesmente crer no que a palavra diz e, pela fé, nos apossar dela e colocá-la em prática. Mas devemos atentar para algo. Nossa primeira incumbência, antes mesmo de pregar, é ser testemunha, implicando em viver Deus, expressá-lo. E, havendo oportunidade, abrir a boca e falar do amor do Senhor para as pessoas como evangelho. Cada cristão tem o dever de ser testemunha do Senhor e apresentá-lo a outros. Embora possamos não saber dar uma mensagem, pelo menos sabemos que Jesus Cristo é o Salvador enviado por Deus ao mundo. Sabemos também o que Ele fez em nossa vida, mudando o nosso destino, dando um sentido à nossa vida e nos transformando de pecadores em filhos de Deus. Após ser salva,
a pessoa logo deve dizer a outros o que viu e entendeu. Não é preciso fazer um longo discurso ou falar o que não sabe. Basta dizer o que sabe e contar a sua própria experiência. O que ocorreu em seu íntimo após crer em Cristo. Talvez alguns possam dizer algo assim: eu estava tão deprimido que criei. Nele estou feliz. No passado buscava muitas coisas, mas nunca fiquei satisfeito. Agora há algo doce em meu interior. Ou, então alguém poderá testemunhar: antes de crer no Senhor, eu não conseguia dormir, mas agora consigo dormir bem. Eu era cheio de ansiedades e amargura, mas agora sinto paz e alegria aonde quer que eu vá. Quando alguém recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e o confessa como Filho de Deus, está fazendo algo grandioso, tremendo. Todos em nossa sociedade sabem que existe uma pessoa chamada Jesus, mas a maioria o considera meramente um homem bom, ou no máximo, um homem especial. Porém, se um dia você recebeu a luz e a revelação, seus olhos foram, já estou chegando lá, iluminados, descobriu então que Jesus é o Filho de Deus, descobriu que Deus tem um filho e seu nome é Jesus Cristo. Dentre todos os homens, há um que é o Filho de Deus. E isso é grandioso. Entre os bilhões ou mesmo trilhões de homens que já passaram pela terra, ainda existem hoje Jesus de Nazaré, e que ainda existem hoje, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Já ficaríamos maravilhados se algum dia descobríssemos um anjo entre nós. E quão infinitamente maior e mais sublime que isso é conhecer o Senhor Jesus Cristo como o próprio Filho de Deus e como Deus. A experiência de Atos 11, 19 e 20. A experiência de Atos 11, 19 e 20 foi esse testemunho, provavelmente que deram os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Atos 11, 19, parte A. A princípio, eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas o versículo 20 diz que alguns deles que eram de Chipre e de Cirene e foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O versículo seguinte é muito encorajador a todos nós e precisamos crer que também se aplica à nossa experiência e se somos fiéis em tudo isso que o Senhor nos tem falado. Ele diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Versículo 21. Visto que não ficaram presos à sua origem judaica, como os do versículo 19, e rejeitaram sua preferência pessoal por raça e a aversão natural que poderiam ter por outros povos. Esses, alguns deles, puderam ser usados por Deus para salvar gregos. Enquanto lhes anunciavam o evangelho, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram. Todos precisamos orar para que isso também aconteça conosco, sejamos usados por Deus para pregar o evangelho às pessoas, mesmo aquelas completamente diferentes de nós. O Senhor ama a todos e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Isso, no entanto, só será possível se a mão do Senhor estiver conosco. Que Ele nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor.